Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Aqui é o seu irmão em Cristo João Batista e estaremos falando nessa oportunidade, nessa ocasião, sobre este livro, A Quarta Dimensão, de Paul Yan-Cho. Como os irmãos têm notado, as irmãs têm notado, eu tenho diminuído a interação aqui no canal. Mas o único motivo disso, meus irmãos, é a questão do YouTube, O YouTube está difícil, da gente produzir conteúdo para o YouTube, ultimamente. Ele anda barrando muito tipo de conteúdo, não monetiza, inclusive este canal que não é monetizado. Então, hoje eu estarei fazendo uma resenha, na primeira parte, na introdução deste livro, A Quarta Dimensão. Depois estarei falando sobre o capítulo 1 num outro vídeo. Então vai estar aqui na descrição a playlist da resenha deste livro. Tá? Então a introdução começa com o testemunho do Paul Yan-Cho, testemunho pessoal dele, como ele conheceu a Jesus Cristo. Então ele conta o caos que se seguiu ali na Coreia, da guerra que teve entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, essa guerra que fez essa divisão, naquela península. Ele diz que o caos que se seguiu, muitas pessoas, passavam necessidade, passavam fome, e entre estas, ele trabalhava em vários empregos. E numa dessas empregos que ele estava trabalhando, estava dando aula. Quando ele voltou para sua casa, ele sentiu um mal-estar muito grande, teve que voltar embora para sua casa. A boca dele se encheu de sangue e os pais dele então levou ele ao médico. Ele tinha aproximadamente 19 anos. E quando levaram ao médico, o médico constatou então que ele tinha tuberculose, do tipo mais grave, que naquela época era incurável. Então ele conta no seu livro que os pais dele vendeu todas as propriedades que eles tinham e foi então procurar tratamento. Mas mesmo assim não encontrou, não tinha cura naquela época. Então ele conta que ele voltou para sua casa todo frustrado, que o médico tinha dado poucos meses de vida para ele. E ele começou a buscar incessantemente na religião, Buda, como ele era budista, e buscando, invocando. E quando viu que não tinha resposta, começou a clamar pelo Deus desconhecido, a buscar no Deus desconhecido, que ele não conhecia ainda. Sabemos naquela época que a Coreia ela era muito pouco cristã, E tinha cristãos, mas não como tem hoje. E o evangelho também não era tão pregado quanto hoje. E nós vamos ver que ele tinha parado de estudar, e uma colega dele de escola foi na sua casa levar, então, uma palavra de conforto para ele. E essa jovem que foi à sua casa era uma jovem cristã, uma menina, uma jovem cristã. E foi ali e falou de Jesus para ele. Contou sobre a história de Jesus, o Deus que se fez carne, que nasceu, que viveu. Mas ele não interessava naquilo. Então, dia após dia, ela ia lá e orava por ele, e aquilo lá não entrava no coração dele. Então, ele conta no livro que num dos momentos que ela estava falando com ele, ele ficou muito bravo, muito irado com ela, e chegou a falar asperamente com ela. Mas, para surpresa dele, em vez dela sair correndo ou sair, não voltar mais, ela dobrou o joelho e começou a orar por ele. A orar, e grandes gotas de lágrimas correu sobre o rosto dela. E ele sentiu tocado por aquelas lágrimas. E ele diz: pare de chorar, não faça isso. Eu me tornarei cristão por você, eu me tornarei cristão por você. E ela então se levantou daquela oração muito alegre, muito feliz, e lhe presenteou com a Bíblia. Então ele abre a sua Bíblia em Gênesis, na primeira parte, e ela diz: não comece em Gênesis. Se você começar em Gênesis, não vai dar tempo de você terminar de ler.
e mandou que ele lesse então em Mateus. Ele abre a sua Bíblia em Mateus, e Mateus começa com a genealogia de Jesus. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os seus 12 filhos. E ele falou, não, peraí, eu não vou ler esse negócio não. Isso aqui é uma história de um homem gerando outro. É melhor eu ler uma lista telefônica. Mas ela, com toda calma, diz para ele, não, agora esses nomes não faz sentido para você, mas lá na frente vai fazer. Então ele prosseguiu a ler. E quanto mais ele lia, ele ficava encantado, porque ele via um Deus que se fez carne, que habitou entre nós. E o que mais chamava a atenção dele eram os milagres que Jesus fazia, que Jesus curava os enfermos. Era o Jesus que ressuscitava os mortos, que diante de um cortejo fúnebre, ele deu vida, né, àquele que estava num caixão. E ele também ficou tocado pela libertação, que Jesus libertava aqueles que eram possessos do diabo. E ele se sentia como naqueles dias, porque o caos que se seguia na Coreia, conta ele no livro que muitas pessoas tinham perdido tudo, andava desesperançado pelas ruas, possessos por espíritos, e aquilo tocou ele profundamente. E ele diz que o tempo foi passando, ele foi lendo a palavra, 6 meses se passaram e ele foi curado milagrosamente, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho de vida dele, né? E ele diz que muitas outras coisas ele aprendeu com a palavra de Deus, outras leis da fé, né? E estas leis da fé que nós estaremos falando aqui, então, nos próximos capítulos. Tá? Então, essa é a introdução, é o testemunho do Po Yan-cho, né? Pastor da maior igreja do mundo. É uma igreja Assembleia de Deus na Coreia do Sul, e Igreja do Evangelho Pleno, né? E então, não deixe de acompanhar aí nos próximos capítulos, tá certo? Eu também, meu irmão, eu estou pedindo aqui ajuda, a colaboração de todos vocês, né? Se vocês puderem colaborar com oferta, eu vou deixar aqui na descrição, né, o Pix, para você enviar qualquer quantidade, R$5, R$3, R$2, né, para nós estar investindo aqui no canal, tá bom? Para maior qualidade. Deus abençoe. Já de imediato, né, eu estarei postando mais um vídeo, que é o primeiro capítulo, que traz incubação, uma lei da fé. Você não pode perder. Deus abençoe.